Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Mais cedo você acompanhou a abertura aí da campanha da Fraternidade aqui no Legislativo. Teve o Mais Esportes e a partir de agora o Câmara Total. Lembrando, que você pode participar através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Você pega o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto, fazer um vídeo e aí você mira aqui para o QR Code e vai estar escrito WhatsApp TV Câmara Campinas. Você clica e a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. E o que teremos hoje? Os jovens da Fundação Casa se preparando para o Enem. Tem uma reportagem muito bacana. Tem também as notícias da Metrópole de Campinas e do Legislativo repercutindo a reunião extraordinária que aconteceu ontem. Tem também entrevista ao vivo no Mais Esportes. Nós vamos falar sobre a modalidade que mais deu medalhas ao Brasil nos Jogos Olímpicos. Você sabe qual que é? Bom, são muitos assuntos e olha só, a partir de hoje, se você observar pela cidade, nós teremos em alguns pontos umas bolas gigantes, uma referência aos glóbulos brancos que são acometidos pela leucemia. Então, para falar sobre esta campanha, sobre números, tratamento, aciona o nosso repórter Rubens Morelli, que tem mais informações. Pois é, Gabriel Castro, tudo bem com você? Um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui na TV Câmara Campinas, dentro do Câmara Total. A gente veio até a Lagoa do Taquaral, né? O portão principal da Lagoa do Taquaral, onde está começando nesta quinta-feira uma campanha aí do Fevereiro Laranja para mostrar o combate à leucemia, né? São importantes ações de conscientização que ocorrem nesse mês e aqui o pessoal do Grupo Sonhe resolveu fazer, como você disse, essa instalação aqui desses balões brancos que estão aqui atrás, ó, para mostrar especificamente, para simbolizar, né, os glóbulos brancos, esses que são os principais acometidos aí pelos diversos tipos de leucemia. Para a gente contar um pouco a respeito dessa ação e até essa campanha de conscientização, está aqui ao meu lado o doutor Vinícius Conceição, ele que é médico oncologista do Grupo Sonhe e vai poder contar um pouco a respeito dessa campanha. Tudo bem, doutor? O que vocês estão planejando com essa ação aqui, mostrando esses glóbulos brancos em forma de balões? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade para falar sobre um assunto tão importante. A gente quer chamar a atenção para uma doença que ela é mais comum do que a gente imagina e que muitas vezes passa desapercebido e a gente acaba fazendo o diagnóstico mais tarde do que o que seria o ideal e com isso compromete o tratamento. Então esse mês, o mês de fevereiro, é considerado o mês nacional de conscientização e combate às leucemias. Então a ideia é trazer justamente informação para a população e chamar a atenção com essa campanha, que não vai acontecer só em Campinas, para a gente ficar atento com essa doença que ela pode matar se não diagnosticada no momento correto. Essa campanha está começando hoje aqui na Lagoa do Taquaral, mas depois ela é itinerante, né? Cada dia vocês estarão em algum lugar específico, vai passar por Sumaré, vai passar por Jaguariúna também, para mostrar a importância desse combate, né? Doutor, são quantos tipos de leucemia que são os principais e que acometem as pessoas aqui no Brasil e no mundo? Isso é importante a gente falar, porque às vezes quando fala em leucemia parece que é tudo uma coisa só. E na verdade, leucemia a gente tem 4 subtipos que são diferentes, inclusive os sintomas, os diagnósticos e os tratamentos são diferentes. A idade acometida também. Então basicamente nós temos 2 leucemias agudas, a leucemia linfoblástica aguda e mieloide aguda, e as leucemias crônicas, que é a leucemia mieloide crônica e a leucemia linfocítica crônica. A gente tem no Brasil, mais ou menos as estatísticas do INCA, do Instituto Nacional do Câncer de 2020, cerca de 11 mil pessoas que foram acometidas por algum desses tipos de leucemia no ano passado. Mais ou menos 6 mil homens e aproximadamente 5 mil mulheres. E 7 mil mortes no ano de 2020 relacionadas a essa doença. Então é uma doença que acomete um número grande de indivíduos e acho que por isso a importância da gente estar sempre falando.
E essa é uma doença que acomete a todas as idades ou tem uma idade específica? Ela acomete todas as idades, mas dentro desses 4 subtipos, a gente tem alguns que são mais comuns em crianças e alguns mais comuns em idosos. Então, por exemplo, a leucemia linfoblástica aguda, ela é muito mais comum nas crianças, por volta da primeira década de vida, enquanto que a leucemia linfocítica crônica e a leucemia mieloide crônica são mais comuns nas pessoas adultas e adultos com uma idade um pouco mais avançada, por volta dos 60 anos. Então, cada subtipo tem uma idade preferencial, mas é importante saber que quando a gente fala em leucemia como um total, isso pode acometer qualquer idade. Agora, a leucemia acontece quando ocorre essa mutação nos glóbulos brancos, por isso esses balões brancos simbolizando os glóbulos brancos. Por que acontece esse tipo de mutação? Existe algum fator reagente às células? Como que a gente pode explicar isso para deixar bem claro para a população que está em casa? Como a gente está falando de subtipos diferentes, cada subtipo também tem um mecanismo de ação, um mecanismo fisiopatológico específico. O mais comum deles é uma alteração genética. Então você tem uma mutação, uma alteração dentro do DNA da célula que não deveria estar acontecendo. É como se fosse um interruptor que deveria estar desligado e por algum motivo, em algum momento da vida, esse interruptor ele se liga. O que faz esse interruptor se ligar? Algumas coisas ainda não são completamente conhecidas, mas a gente sabe que alguns fatores são importantes, como, por exemplo, exposição a derivados do benzeno, que é uma substância que a gente encontra comumente na indústria produtora de plástico, de adesivos, de alguns derivativos do petróleo. A gente sabe que pacientes que já fizeram radioterapia ou quimioterapia previamente por outras neoplasias, essas áreas que é onde foram feitas radioterapia, ou podem ser acometidas por leucemias no futuro. E também o tabagismo. O tabagismo, como um grande fator de risco para uma série de outras doenças oncológicas, também é um fator de risco importante para o desenvolvimento de leucemia. Esses 3 são os 3 principais fatores. Existem alguns outros que estão em estudo, mas exatamente o que faz essa chavinha virar e causar essa alteração no DNA ainda não é completamente entendido pela ciência e pela medicina. E por isso é tão difícil esse combate, né? Por isso que é importante fazer a prevenção, né? Como todo tipo de câncer, o importante mesmo é você ter o diagnóstico precoce, buscar logo um médico especialista para fazer o tratamento o quanto antes. Sim, eu acho que quando a gente fala em câncer, a primeira coisa que a gente pode fazer é prevenção. É evitar que as pessoas desenvolvam o problema. E aí, se você não tiver exposição a esses fatores, não fumar, tiver uma vida mais regrada, mais saudável, fazer atividade física, uma alimentação mais saudável, provavelmente isso já vai fazer com que o seu risco de desenvolver qualquer tipo de câncer e leucemia também seja alcançado. Então a prevenção é a primeira coisa. Se você não conseguir prevenir, porque mesmo que a gente faça tudo correto, nem sempre é possível evitar ter a doença, então fazer o diagnóstico precoce, diagnosticar no momento inicial, quando a doença tem chances de cura muito altas. E a leucemia não é diferente disso em relação a outros tumores. E o diagnóstico precoce, ele é importante ser lembrado, porque às vezes o diagnóstico da leucemia pode ser feito de uma forma simples. Nem sempre a gente precisa de exames muito complexos ou muito caros para se fazer o diagnóstico, mas é preciso se lembrar da possibilidade da doença. Não só as pessoas, mas também os colegas médicos, os colegas principalmente que trabalham no dia a dia em outras áreas, e não especificamente com oncologia ou hematologia, mas quando verem, por exemplo, uma alteração simples no hemograma, alertar que o paciente precisa procurar um médico, um hematologista, para poder avaliar se aquela alteração realmente tem algum significado importante ou não. E aí eu acho que essa campanha traz ainda um recado importante, porque em tempos de pandemia, as pessoas elas estão mais excluídas em casa, estão fora um pouco do seu convívio do dia a dia, e muitas delas deixaram de procurar os médicos, deixaram de fazer exames de rotina. E é lógico que é preciso tomar cuidados, e aquelas pessoas que têm mais fatores de risco para desenvolver Covid, essas pessoas principalmente têm que ter mais cuidados, mas também deixar de fazer os seus exames provavelmente vai acarretar num problema sério que a gente vai viver agora pós-pandemia, que são os diagnósticos tardios de doenças como as doenças oncológicas. E a gente, quando fala de pandemia, do coronavírus, a gente tem visto muito essa discussão a respeito da vacina, né? De como o vírus tem que entrar pela vacina para o corpo produzir os anticorpos, né? E é justamente os glóbulos brancos que produzem os anticorpos. Então, acaba sendo um assunto
delicado aí para pessoa que tem a leucemia, vai ter mais dificuldade, por exemplo, caso acaba sendo contaminado pelo coronavírus? Sim, o que acontece nas leucemias? Principalmente nas leucemias agudas, a nossa medula óssea, que é um tecido que existe dentro dos ossos, é essa medula óssea que produz os glóbulos brancos, que estão relacionados principalmente à defesa do nosso corpo, os glóbulos vermelhos, que leva, que está relacionado à hemoglobina e leva o oxigênio para a célula, e as plaquetas, que são células relacionadas à coagulação sanguínea. Quando você tem uma leucemia, na leucemia aguda, a medula ela passa a produzir células muito jovens. Então, assim, essas células elas são produzidas e elas precisam atingir um grau de maturação para serem liberadas na corrente sanguínea funcionantes. Quando você tem leucemia, a sua medula óssea passa a produzir de forma acelerada e desordenada essas células, mas numa fase muito precoce, quando elas são imaturas. E joga essas células imaturas na corrente sanguínea. Essas células imaturas elas não funcionam da mesma forma que uma célula normal. Só que a produção é tão grande que a medula acaba deixando de produzir as células normais. Então o que você tem é o seu sangue periférico invadido por células jovens, não funcionantes, geralmente da linhagem dos glóbulos brancos, e você passa a ter uma queda nas células normais, tanto os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. E isso leva na leucemia aguda uma série de sintomas relacionados inclusive a aumento de infecção. Se você tem menos glóbulos brancos funcionantes, o seu risco de infecção recorrente é muito maior. E isso é uma coisa que às vezes tem que alertar as pessoas. Aquelas pessoas que têm alguma infecção recorrente, pneumonias recorrentes, quadros recorrentes de infecção urinária que está fora do habitual e fora do normal, elas precisam se alertar pela importância de avaliar se a imunidade está adequada. E aí foi o que você falou, quando a gente usa uma vacina, a vacina precisa do seu maquinário imunológico para poder ajudar o corpo a desenvolver os anticorpos que vão ajudar a combater possíveis infecções futuras. Esses pacientes que têm leucemia, assim como boa parte dos pacientes oncológicos, eles vão ter a imunidade diminuída, eles vão ter menos células de defesa no corpo, e isso vai comprometer a eficácia da vacina nesses grupos de pacientes. Não significa que essas pessoas não devam ser vacinadas. Elas precisam avaliar cada uma com o seu hematologista se há ou não a necessidade e a indicação de vacinar. A gente sabe que esse grupo de pacientes, eles não foram ainda amplamente estudados. Os grandes estudos que a gente tem de vacina não contemplam uma parte desses pacientes oncológicos em grandes quantidades. Mas provavelmente a vacina é segura também nessa população, só que talvez a eficácia nesse grupo vai ser um pouco menor. Mas é importante que essas pessoas também se preocupem em vacinar. É por isso que a gente sempre fala, né? Quando se trata de câncer, cada caso é um caso e é importante que o paciente esteja sempre em contato com o médico para que possa avaliar qual é o próximo passo a ser dado no tratamento. Doutor, o senhor falou a respeito de alguns sintomas. Eu gostaria de voltar na tecla do diagnóstico precoce. Existe algum sintoma específico, embora seja cada caso um caso, como eu acabei de dizer, mas existe um sintoma que possa ser medido para as pessoas que não sabem até então que tenham algum tipo de leucemia, para que vá procurar fazer um exame de sangue, alguma coisa assim? Não existe um sintoma específico da leucemia, mas existe um grupo de sintomas que acontecem frequentemente na leucemia e que acabam podendo acontecer também em outras doenças. Então é importante alertar as pessoas para que elas observem esses sintomas, mas também não alarmar para que elas achem que se tem esses sintomas, necessariamente é uma leucemia, porque esses sintomas eles podem aparecer em uma série de outras doenças, algumas bem mais simples. As leucemias agudas, elas geralmente cursam com mais sintomas. Então, quando você tem uma diminuição dos glóbulos vermelhos, que isso está relacionado à anemia, é comum as pessoas se sentirem mais cansadas, com mais fadiga, com mais sonolência, perda de apetite. Quando você tem uma diminuição dos glóbulos brancos, acontece esse quadro de infecções recorrentes, a pessoa tem mais chances de desenvolver uma infecção e ter quadros mais graves. E pela diminuição da plaqueta, essas pessoas podem ter sangramentos que são facilitados por não ter essa célula que ajuda na coagulação. Então, pessoas de qualquer faixa etária que começam a ter sangramentos espontâneos, começa a sangrar muito o nariz, começa a sangrar muito a gengiva quando vai escovar os dentes, ou sangramento urinário, sangramento nas fezes,
nas crianças o surgimento de hematomas. Então, aqueles hematomas que a gente geralmente adquire quando tem uma pancada, um trauma, se começa a acontecer de forma muito rápida e de forma muito constante nas crianças, mesmo que elas não tenham muitos traumas, você pega no braço e já fica algum hematoma, isso pode ser um indício de que a plaqueta está baixa, isso eventualmente pode estar relacionado a um diagnóstico como uma leucemia. Então, se acontecer algum desses sintomas, procurar um médico. As leucemias crônicas, habitualmente, elas não causam sintomas. E por isso, mais a dificuldade do seu diagnóstico, porque o diagnóstico ele é feito, às vezes, num exame de sangue simples, num hemograma simples, que ele vai fazer por outros motivos ou por exame de rotina, com algum médico, às vezes o ginecologista, o geriatra, no caso das pessoas com um pouco mais de idade. O hemograma vem com algumas alterações, que às vezes são alterações também simples, e por isso a importância do colega médico conseguir detectar essas alterações e encaminhar para um especialista, e a partir do hemograma se faz outros testes diagnósticos, como biópsia de medula óssea, mielograma, mas a leucemia crônica habitualmente causa pouco ou nenhum sintoma. As leucemias agudas são que causam mais sintomas. Por isso é tão importante a gente manter sempre eu vou até chegar aqui do seu lado novamente. Por isso é tão importante a gente manter o alerta aos menores sinais, né? Para a gente poder se prevenir e fazer esse diagnóstico precoce. Muito obrigado, viu, doutor, por essa entrevista. Parabéns pela campanha e sucesso aí ao longo dessa semana. Obrigado, e eu que agradeço a oportunidade para a gente poder falar e disseminar informação mesmo em tempo de pandemia. A gente precisa lembrar as pessoas que infelizmente as doenças não esperam a pandemia passar para que elas aconteçam. Então quem precisa ficar em casa, pode ficar em casa, se proteja, mas não deixem de passar de vez em quando com o médico para eventualmente fazer diagnósticos que são importantes, e quanto mais cedo, melhor. É isso, é sempre importante manter essa prevenção, esse diagnóstico precoce. E quem passar hoje aqui, nesta quinta-feira, aqui na Lagoa do Taquaral, vai receber aqui um folheto com as informações, com os principais tipos de leucemia, também informações importantes sobre o tratamento. E se você tiver alguma dúvida, também pode acessar o site sonhe.med.br. É uma forma de você se informar aí a respeito dessa campanha e também da leucemia, claro. E se você, por acaso, ver algum balão desses aí pela cidade nos próximos dias, já que essa campanha vai até o dia 27 de fevereiro, fique esperto para poder receber a informação. O pessoal está sempre disposto a esclarecer todas as dúvidas. Nós voltamos aos estúdios da TV Câmara. Muito obrigado, então, Rubens Morelli, por todas as informações, e também ao médico oncologista, o Vinícius Conceição. Vocês viram aí, né? Importante fazer o diagnóstico precoce, consultar sempre um médico. Bom, 12:18 agora, vamos falar sobre educação, porque a reaplicação da prova do Enem acontece nos dias 23 e 24, agora de fevereiro. E jovens da Fundação Casa se preparam para a prova. A nossa equipe foi conferir como estão os estudos para este exame. Dedicação aos estudos e apoio pedagógico. Este jovem está com as atenções voltadas para o Enem. Embora ainda não tenha decidido o curso, a área de humanas é a favorita. Eu me interesso por radiografia. Radiografia. Bom, e como estão seus estudos? O que você tem feito para tentar se dar bem na prova? Estou estudando bastante matemática, né? Que eu tenho mais dificuldade. Além dele, outros 2 jovens de Campinas vão fazer a prova. Estou me dedicando bastante aos estudos, tô revendo tudo que eu não sei, para ver se eu consigo tirar uma nota boa na prova, para ver se eu consigo passar, arrumar um curso e me dedicar bastante. Você tem ideia o curso que você vai querer fazer ou não? Eu tinha em mente fazer informática, né? Mas como a concorrência é grande, aí eu gosto bastante também de engenharia mecânica, aí eu pretendo fazer uma engenharia. Você prefere mais a área de humanas, que é português, história, ou a área de exatas, que é matemática, por exemplo? A área de exatas, né? Porque eu tenho um pouco mais de facilidade também em matemática. Português eu não sou muito bom com redação, essas coisas, mas tento me dedicar também. Um total de 160 adolescentes que cumprem medida socioeducativa em todo o estado estão inscritos no exame. O curso que eu sempre sonhei, senhor, de verdade eu queria ser mecânico, senhor. Por quê? Porque eu gosto de carro, queria poder mexer com carro, moto, essas coisas. E você está estudando para isso, para atingir seu objetivo? Senhor, poder ajudar minha família lá fora,
Daí vier, né, senhor? O pessoal aqui me falou também que você gosta de educação física, é eu gosto de jogar bola. Gosto. Gostaria também, pode ser uma opção, de repente, ser professor de educação professor física? De educação física. Para ensinar os jovens, né, senhor, a jogar bola, poder treinar. Conversamos com a coordenadora pedagógica da Casa Maestro Carlos Gomes, que diz que o Enem é um exame que permite ao jovem que cometeu o ato infracional ter um futuro digno, dar continuidade à formação acadêmica e estar ainda mais preparado para entrar no mercado de trabalho. Os meninos, quando chegam aqui para cumprir a medida, né, a gente procura incentivá-los, quando eles têm aí a idade, né, estão concluindo o ensino médio, a fazer esse exame. A gente sabe que a partir desse exame, as possibilidades e as oportunidades que podem surgir. E pensando nisso, a gente começa a trabalhar certas habilidades, como treinar a concentração, a atenção, porque a gente sabe que a prova ela é extensa, ela é uma prova exaustiva, né, com muitas questões. Então, a gente procura focar no desenvolvimento dessas habilidades também, trabalhar redação, assuntos e temas atuais que possam vir a cair na prova, né? As provas, elas são realizadas nos centros educativos, é isso? Sim. A única diferença, na verdade, né, do Enem lá de fora é justamente essa. O grau de complexidade da prova é o mesmo, a diferença é que os meninos vão realizar aqui dentro, né? Por isso que é privados, né, de liberdade, né? O Enem PPL é voltado para isso. No primeiro dia, os adolescentes farão questões de linguagens e códigos e ciências humanas. Tem a redação também. No segundo, serão questões de ciências da natureza e matemática. Sempre é possível recomeçar, sempre é possível mudar o futuro. Para que isso aconteça, é fundamental ter uma aliada, a educação. Bora lá, pessoal, que a vida está só no começo. O que você espera para o seu futuro, para a sua vida? O que você espera se tornar um dia? O que eu pretendo para mim é sair desse lugar aqui, passar nessa prova, conseguir uma bolsa de estudos, me dedicar bastante, ajudar minha família e o que vem pela frente. O que você espera um dia para o seu futuro? O que você pensa, por exemplo, como você se imagina daqui a 10 anos, por exemplo? Daqui a 10 anos... ser professor de educação física, senhor. Ou mecânico. Ou mecânico também. Montar minha própria oficina. Poder trabalhar para mim mesmo, né, senhor? Duas boas opções. Sim, senhor. Boa sorte. Obrigado, senhor. E essa dedicação é fundamental para o recomeço destes jovens. 12:23, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo, aqui no Câmara Total, e na volta tem as notícias da metrópole de Campinas, do Legislativo, repercutindo a reunião extraordinária de ontem e também a previsão do tempo para esta sexta-feira. Não saia daí. Meio-dia e 27, Câmara Total de volta ao vivo nesta quinta-feira. E olha só, durante esta pandemia, inúmeras pessoas passaram a ter coragem para fazer mudanças em relação aos cabelos. Quer saber qual é este procedimento? Confira na reportagem de Michel Amorim. Mudar o visual nunca é uma decisão fácil. Para algumas pessoas, é preciso uma certa dose de coragem para fazer algo diferente. Já para algumas, não existiu esse sofrimento durante a quarentena, não. Dá sim para trocar o visual toda semana. Um exemplo é a apresentadora Ana Maria Braga da TV Globo, que nas últimas semanas já usou o cabelo curto, fez dread, pintou de lilás, rosa e agora está azul. A jornalista e apresentadora também da TV Globo, Fátima Bernardes, cortou o cabelo do marido Túlio Gadelha em casa. Algumas brincadeiras a gente consegue fazer em casa. Tem alguns produtos que dá até para fazer na piscina. Tem o Sanin, que é legal. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado.
Se a gente busca fazer um procedimento muito grande, que nem mudar totalmente a cor, que nem a Ana Maria fez, eu acho legal sim procurar um profissional, porque detém um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de prática. Se a gente faz muita descolore em casa, a gente corre risco de danificar um pouco o cabelo. Então é legal sim procurar um profissional para esse tipo de coisa. Teve bastante cliente que resolveu tirar a pontinha, mas acaba não ficando tão simétrico, né? Dependendo do que você vai fazer, eu acho legal sim procurar um cabeleireiro. Tem muita gente que procura o YouTube, mas eu acho que a melhor forma é procurar um profissional mesmo, para ficar legal. E teve mulheres e homens que assumiram a beleza natural, que pode ser traduzida em cachos, cabelos grisalhos ou brancos. A atriz Glória Pires apareceu com seus cabelos grisalhos durante a quarentena. Se você ainda é jovem, tem na faixa de 50 anos, que hoje em dia uma mulher com 50 anos é uma mulher muito jovem, é legal a gente procurar se maquiar mais para não ficar tão pálida, ficar uma mulher com cabelo branco, mas com estilo, que é importante, né? Não é só assumir, mas assumir com estilo, eu acho que é fundamental. Além da Ana Maria, a atriz Cléo Pires resgatou o estilo dos anos 90 e pintou uma mecha loira bem fininha na parte da frente. A atriz Tayla Ayala aproveitou o tempo em casa e pintou o cabelo de azul. Na pandemia, eu acho que muita gente coloriu em casa. Quando a gente não tem opção de ir ao salão, grupo de risco mesmo, que nesse primeiro momento não pode ir no salão, dá para pedir a ajuda do filho, tem como fazer de frente pro espelho. Não fica a mesma coisa, mas dá para salvar ali nos 5 minutos de dificuldade, eu acho. A atriz Juliana Paz aderiu aos cachos naturais. É o caso também da esteticista, aqui de Campinas, Heloísa, que aproveitou a quarentena e desistiu da progressiva. Um pouco antes da pandemia começar, eu já estava programando para fazer a progressiva novamente. Mas, como começou a pandemia, eu falei, não vou fazer isso agora porque não vou sair de casa, ninguém vai me ver, então fui postergando. E eu não imaginei que a pandemia ia durar tanto tempo, né? E aí, uns meses atrás, eu acabei percebendo que não tinha sentido, sabe? Ficar passando química no cabelo. Muitas vezes uma parte fica lisa, outra parte fica cacheada. Então é um período de 1 a 2 anos. Para quem quer mudar radical, é cortar mesmo, assumir curtinho, colocar um brincão, eu acho. Dar um up no visual. Quem tem medo de cortar, é legal fazer um processo de fitagem. Às vezes, quando tiver aquela diferença de ponta, fazer um babyliss para metade não ficar cacheado, metade não ficar liso. Fazer um style legal, que aí fica mais fácil de mudar, eu acho. A Heloísa não vê a hora dos cabelos ficarem totalmente naturais. Eu já não tinha mais a referência de quão cacheado ele era ou não, sabe? Porque foram muitos anos, desde os 15 anos que eu faço progressiva, a cada 8 meses, ou pelo menos uma vez no ano, eu sempre fiz. E eu tô ansiosa, claro, né? Porque eu vi algumas amigas que fizeram a transição e o cabelo delas, assim, hoje em dia, lindo, sabe? Dá trabalho? Dá, tem que hidratar, tem que cuidar. Mas é um processo, assim, acho que de autopercepção mesmo, sabe? De você olhar e falar, nossa, essa sou eu. Independente da cor, corte ou estilo, o importante é estar feliz consigo mesmo. O cabelo tá aí pra gente brincar de qualquer forma. Eu acho que cabelo é uma fase, então é a única coisa que a gente pode brincar e realmente crescer de volta. Então eu acho legal se mudar e dar um up no visual. Tempos de mudanças, né? 12h33, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, Mina. Boa tarde, com as notícias da metrópole de Campinas, atualizando os casos da Covid no nosso país, estado de São Paulo e no município de Campinas. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quarta-feira, o Brasil registrava 9.978.747 casos da Covid-19, são 56.766 novos casos nas últimas 24 horas. Nós temos no país 242.090 óbitos. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. Quando a gente fala no estado de São Paulo, são 1.938.712 casos da doença, com 56.900
960 óbitos. E agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Olha, na nossa região, 163.205 casos confirmados até esta quarta-feira. Campinas completa aí 66.446 casos da doença. Indaiatuba aparece na sequência com 14.460, Sumaré 12.261, Americana 10.737. Outra cidade também que ultrapassa dos 10 mil casos é Santa Bárbara do Oeste, com 10.080, Hortolândia 8.570, Paulínia 6.769, Valinhos 6.710, Itatiba 5.435. Na sequência, cidades com menos de 5 mil casos. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Nova Odessa, Montemor, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho e as únicas cidades da nossa região que tem menos de 1.000 casos, Olambra e Morungaba. Agora nós vamos falar dos óbitos na RMC. São 4.102 mortes confirmadas pela Covid-19, em Campinas, 1.786 mortes. Sumaré, 342, Indaiatuba, 341, Americana, 273, Santa Bárbara do Oeste, 271, Valinhos, 247, Hortolândia, 232, Paulínia, 105 mortes. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos: Nova Odessa, Itatiba, Vinhedo, Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse e, assim como no número de casos, cidades com menos de 10 óbitos, Morungaba e Olambra. Mina, uma situação que preocupa bastante é a ocupação de leitos de UTI em relação à Covid-19. Algumas cidades da região metropolitana de Campinas atingiram os 100%. Aqui em Campinas, a prefeitura, ela falou sobre este assunto de ocupação de leitos? Falou sim, mas antes da gente entrar na questão da situação, a gente teve ontem uma coletiva que foi anunciada no horário de almoço, em que foi apresentada a situação da Covid-19 aqui na cidade de Campinas, num contexto geral. Vamos acompanhar. Quando essa transmissão está abaixo de 1, está havendo recrudescimento da epidemia. Ou seja, se eu pego o vírus e eu não passo para ninguém, ou cada 2 pessoas passa para uma, está indo bem. Quando é 1, a gente está estável. Eu peguei e eu passo para uma pessoa. Agora, quando a gente passa de 1, aí já é preocupante. A gente estava sempre ficando em 1, a gente chegou a ficar abaixo de 1, e agora a gente está com 1,2, com uma tendência a aumento. A curva ali ela é bastante clara da tendência ao aumento. Isso é gerado por o quê? Provavelmente porque a gente está tendo a transmissão mais exacerbada, pessoa a pessoa, que é a principal forma de transmissão. As pessoas estão ficando mais próximas, sem uso de máscara, sem as medidas de controle esperados e, obviamente, quando isso acontece, uma pessoa vai passar para 2, 2 para 4 e assim por diante. Sobre óbitos, nós estamos bastante preocupados também. A gente teve muito óbito, daí foi caindo realmente o nosso número de óbitos e, de novo, houve essa subida a partir das semanas epidemiológicas finais do ano passado e início desse ano. Então, agora em 2021, a gente está vendo aumento de óbitos também. Quando a gente olha para casos leves, a gente já tem quase a mesma proporção de casos que a gente teve no pico pandêmico, que foi lá em julho, agosto. Pode passar. E quando a gente olha para a internação, a gente tem aí mais da metade, mas com uma tendência de continuidade de aumento de caso grave e necessidade de internação. A vigilância não trabalha só com a rede SUS, né? A gente olha para toda a rede hospitalar de Campinas. Isso aqui é um monitoramento de 20 hospitais campineiros. E aí a gente vê claramente a tendência de subida que está acontecendo dia após dia. E aqui ele é diário, né? A gente começou a monitorar no dia 30 de março de 2020, que foi o primeiro caso de Covid
com transmissão aqui em Campinas, a gente continuou monitorando, a gente teve uma fase muito boa depois do nosso pico e agora a gente volta a ver uma transmissão bastante sustentada. E o Departamento de Vigilância não descarta ainda a circulação da variante do novo coronavírus aqui na nossa cidade. E existe a segunda hipótese, que é a cepa de Manaus, né, a cepa P1, a variante, né, que a gente sabe que chegou uma pessoa de Manaus, foi confirmada 2 dias atrás. Ela veio, essa pessoa foi internada em Campinas, veio de avião. Nós monitoramos o avião, nós monitoramos o hospital que ela ficou internada e nós monitoramos o hotel que as 2 filhas ficaram internadas e pareceu que não tinha tido transmissão em Campinas. Porém, a gente vendo essa mudança do padrão epidemiológico, a gente já começa a achar que houve sim essa transmissão. Talvez não por essa pessoa, mas por outra que tenha vindo e a gente não tomou conhecimento. Então, eu pedi autorização ontem para o Instituto Adolfo Lutz, junto com a Coordenadoria de Estado, para fazer sequenciamento genético dos nossos pacientes. Então, foi autorizado que pacientes mais graves ou menores de 40 anos que estão adoecendo ou com reinfecção tenham colhido a sua amostra e feito o sequenciamento que vai mostrar se teve alteração lá na espícula do vírus, que mostra se essa variante P1 chegou em Campinas, que parece que sim. Que é algo bastante preocupante, né? E que as autoridades estão monitorando aí para saber se essa nova cepa já está circulando pela cidade, já que a contaminação dela é de uma forma muito mais rápida. E para ilustrar, Mina, a situação que nós estamos vivendo hoje na nossa cidade em relação à ocupação de leitos de UTI, está acima dos 80%? Está sim. A gente já percebeu na apresentação da Devisa essa crescente novamente, olha. E nesta quarta-feira nós tínhamos 82,81% de ocupação. Nós temos aqui em Campinas 256 leitos disponíveis, dos quais 212 estavam ocupados. E a divisão é a seguinte: no SUS municipal, que é a rede Mário Gatti, nós temos 107 leitos disponíveis, 95 estavam ocupados. No SUS estadual, que é no HC da Unicamp, 17 leitos disponíveis, 16 ocupados. E na rede particular, 132 leitos disponíveis, 101 ocupados. E diante de todo esse panorama, a Prefeitura anunciou a abertura de 21 novos leitos de enfermaria no Mário Gatti. Inclusive, o prefeito enviou um documento ao governo do estado de São Paulo pedindo que seja disponibilizado mais leitos do SUS estadual aqui em nossa cidade. No auge da pandemia, a conta é simples. No auge da pandemia, a Prefeitura chegou a abrir 150 leitos e atualmente tem 107. Dá um total de 70%. O Estado chegou a ter 93. 70% de 93 dá em torno de 55, 60 leitos. Então, se fosse para acompanhar o município, teria que estar em torno de 50 a 60 leitos. Agora, o que abrir vem para colaborar com o nosso sistema de atendimento. Então, o que não pode é ficar com 17 leitos ad eterno. O leito do hospital de campanha, ele é em torno de 60%, né, Sérgio? 60% mais caro do que um leito de hospital. Então, o hospital de campanha pode sim ser reativado, mas como última opção, porque nós temos que abrir leitos onde tem uma estrutura montada que fica mais barato. Só o município não suporta. É importante, nós vamos enviar um documento para o Estado de São Paulo. Só o município não suporta. Nós já estamos aqui com a programação de ampliação de 20 leitos do TI, de enfermaria no Mário Gatti, leitos de enfermaria lá no PS Metropolitano, no Padre Anchieta, já em contato com os hospitais privados para ampliar leitos. E não temos informação de repasse de recursos do Estado, isso que nos deixa angustiados, nem a informação de ampliação de leitos da Unicamp. Então, essa situação é que nós estamos colocando às claras aqui hoje.
Enquanto não há novos leitos disponibilizados pelo Estado, Campinas utiliza a rede particular para ampliar essa rede. Nós estamos com 7 leitos na Irmandade. Nós estamos ajudando no sentido de haver a disponibilidade de respiradores, só para as pessoas entenderem a dificuldade que é montar leito de UTI. 7 leitos na Irmandade, até 4 leitos no Vera Cruz, e aí também haverá mais 4 leitos de disponibilidade de leitos de enfermaria. E em torno de 3 a 5 leitos no Hospital Samaritano. Então, toda a nossa disponibilidade, nosso caminho nesse momento, em relação a leitos de UTI, está sendo no sistema privado. É importante ressaltar essa pergunta, que esses leitos que o Lair falou, estão nos ofícios do governo do Estado para que sejam repassados recursos para comprar. Claro, nós não vamos esperar o dinheiro do Estado chegar, porque nós estamos dando início ao processo. É situação bastante preocupante, né? Passada pelo prefeito Dário Saad, mesmo na exposição realizada pela Von Zuben, né, do chefe do Devisa, falando do pico que está chegando à cidade de Campinas, próximo ao que nós vivemos no mês de julho. Nas últimas 24 horas, os casos estão acima do esperado, Miriam. Eu lembro que você comentava 250, 300 casos. Nas últimas 24 horas, quantos casos novos nós tivemos na cidade? Nós tivemos, olha, de terça para quarta, 446 casos a mais, né? Nós tínhamos 66 mil na terça. Quando foi na quarta, já tivemos a confirmação de 446 e 12 óbitos também confirmados pela Covid-19. Lembrando que não necessariamente todos esses óbitos aconteceram nas últimas 24 horas, sim, mas pela demonstração da Secretaria de Saúde, a gente observa que há uma preocupação também com o aumento do número de óbitos na nossa cidade. Olha, a gente tem óbitos aqui registrados desde o dia 9 de fevereiro até o dia 24, de pessoas que 10 tinham mais de 60 anos e 2 menos de 60. Uma pessoa de 45 anos e uma pessoa de 50 anos. A questão da idade, a questão inclusive desse pedido para que seja aí feito uma espécie de investigação no DNA dessas pessoas que faleceram, as mais jovens, os casos mais graves, se tem a questão da variante também, sim, que também é algo que Campinas vai ter que enfrentar caso essa variante esteja circulando aqui na nossa cidade. E como foi dito, os leitos, o governo do estado ainda não respondeu a Campinas, esse documento foi enviado pela prefeitura, e a gente aguarda que tudo isso seja aí, tenhamos em breve alguma boa notícia. Então, cidade de Campinas em alerta para saber sobre essa nova variante da Covid-19 no nosso município, e chamam a atenção para a diferença da faixa etária, né? Uma mulher de 45 anos faleceu e um homem de 92 anos. Então, assim, são 45 anos de diferença muito grande, então todas as faixas etárias precisam tomar cuidado em relação à Covid-19. Por falar em cuidado, fiscalização tem acontecido na cidade? Tem acontecido sim, a gente já falou aqui no Câmara Total, inclusive ontem foi dito durante essa coletiva a questão de estudos que mostram que aglomerações que são aí ainda a principal via de transmissão do novo coronavírus. E em Campinas, a gente lembra que, apesar do ponto facultativo do carnaval ter sido cancelado, nós tivemos uma força-tarefa durante esse período, porque vários locais, em vários bairros, vários estabelecimentos comerciais também tentaram fazer algum tipo de evento relacionado à época. Olha, o saldo é de 59 festas clandestinas e 71 pancadões. A força-tarefa foi realizada entre sexta-feira, dia 13 de fevereiro, e até a madrugada da última quarta-feira, para justamente coibir a aglomeração que acontece nesses locais. E o prefeito salientou que essas ações devem continuar aqui na nossa cidade. Essa vigilância vai continuar firme do ponto de vista da ação, tanto da
Guarda Municipal, da GM, tanto com apoio da Polícia Civil, Militar e também da Vigilância Sanitária. Então, nós vamos ampliar as nossas ações de repressão e de vigilância às aglomerações. Segundo os dados da vigilância, o que tem provocado esse aumento de casos são aglomerações. A gente tem que focar onde está causando o maior número de transmissões. Olha, inclusive esse estudo mostra justamente essa questão de espaço fechado, muita gente no mesmo local, sem máscara, que é inclusive vários flagrantes durante esses eventos que aconteceram nesse período que não houve o carnaval, mas que muita gente tentou fazer aí a sua festa em chácaras, em vários estabelecimentos, e a gente aguarda para que a população tenha aí uma certa consciência a respeito da gravidade que é a aglomeração. Enquanto isso, a gente continua monitorando a vacinação dos idosos e também a segunda dose da vacinação nos profissionais de saúde aqui da nossa cidade. Nós já temos números, né, Gabriel, do vacina.campinas.sp.gov.br. Aqui na nossa cidade já tomaram a primeira dose 56.393 pessoas e a segunda dose 12.007. Aí nas imagens você vê os profissionais do Hospital Beneficência Portuguesa tomando a segunda dose da vacina. São 700 funcionários, né? Ontem e também na última terça-feira foi aplicada pelas enfermeiras da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e todos que receberam a primeira dose têm direito à segunda. No entanto, como a quantidade de vacinas recebidas não foi suficiente para vacinar a todos, os que não conseguiram vacinar no local de trabalho devem então fazer o agendamento pela prefeitura. Não precisa ficar aguardando que a vacina vá até o local de trabalho. E aí esse agendamento pode ser feito através do 160 ou então no site www.vacina.campinas.sp.gov.br. E neste site, Mina, logo que você abre, na capa, diz assim, olha só, Campinas segue com o agendamento aberto para aplicação de doses da vacina para os idosos a partir de 85 anos. Então, ainda continua neste público, porque, olha só, a pasta estadual já informou que não enviará novas doses dos imunizantes para o município nesta semana. Então, ainda não ampliamos para a faixa dos 80 anos. Permanece o agendamento para as pessoas acima de 85 anos. E falando em vacina, nós tivemos também nesta quarta-feira a coletiva do governo do estado de São Paulo, que anunciou que vai antecipar a entrega de mais de 54 milhões de doses da vacina contra o coronavírus ao Ministério da Saúde. 54 milhões de novas doses da vacina do Butantan serão entregues aos brasileiros para o Programa Nacional de Imunização com a vacina do Butantan. E também foi anunciada aí uma força-tarefa para entregar a Coronavac por todo o país. O Butantan vai entregar a partir da próxima terça-feira, repito, a partir da próxima terça-feira, um total de 3.400.000 doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde. Então, Gabriel, a gente aguarda aí, a gente já teve aí esse aviso de que para Campinas não há ainda nenhuma previsão. Sim. Até porque, de acordo com o Plano São Paulo de Imunização, no dia 1º de março é que vai começar a vacinação do público com mais de 80 anos, de acordo com o que já foi anunciado pelo governo. Enquanto isso, é importante salientar que as pessoas que vão tomar a segunda dose podem agendar ou que já estão agendadas, de acordo com as autoridades, essa dose está garantida. É só que não vai ampliar
para o público de 80 anos ainda na próxima semana. A gente aguarda então estas 54 milhões de doses aí que serão muito bem-vindas para o estado de São Paulo e, claro, para todo o Brasil, caso ela seja distribuída. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Eu quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, já que ontem nós tivemos a reunião extraordinária e teve projeto aprovado, né? Isso mesmo, foi a terceira reunião extraordinária de 2021 e nós tivemos uma ampla discussão em torno de uma proposta que trata aí da transparência no rastreamento das doses e a identificação da população vacinada contra a Covid-19 aqui em Campinas. Para se tornar lei, o projeto deverá ainda passar por um segundo turno de votação e ser ainda sancionado pelo prefeito Dário Saad. Durante a discussão, os autores defenderam a proposta. A vacinação é a questão mais fundamental nesse momento. A gente está vendo aí a situação de um agravamento da contaminação, o número de mortes cada dia maior, as sequelas que a Covid-19 vem trazendo, sequelas do ponto de vista da saúde, sequelas sociais, sequelas na economia, desemprego. E a gente sabe muito bem que a única forma da gente retomar as nossas atividades, retomar as atividades econômicas, retomar as atividades de educação, retomar as atividades na sua plenitude é com a vacinação, é controlando essa pandemia, controlando a disseminação do vírus. É importante salientar que o coautor do projeto, o vereador Paulo Búfalo, também defendeu a proposta, falando da questão de transparência, já que há em muitos lugares aí notícias e a constatação de furas-filas também. Por isso que a gente teve aí uma ampla divulgação, uma ampla discussão e essa matéria foi aprovada. Também foi aprovado em primeira análise o projeto do vereador Rubens Gás, que reduz o valor das parcelas mínimas para o pagamento de débitos com a prefeitura. Hoje, o valor é de cerca de 150 UFIX, são unidades fiscais do município aqui. Agora, a proposta é que o valor passaria a ser de 10 UFIX e no caso de microempreendedor individual que esteja devendo ISS ou até pessoa jurídica, seria de 20 e 50 UFIX. Também foi aprovado o projeto do ex-vereador J. Silva, que cria aqui na cidade o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo, projeto este que foi aprovado no mérito e ainda precisa ser sancionado pelo prefeito. A votação completa você acompanha no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o www.campinas.sp.leg.br. Agora, Mina Abreu, ainda na reunião extraordinária, nós tivemos discussão em relação ao retorno das aulas presenciais? Tivemos sim alguma discussão, inclusive já está agendado para segunda-feira, dia 22, a reunião da Comissão de Educação presidida pelo vereador Gustavo Peta, que vai trazer este tema aqui para o Legislativo. A preocupação com essa questão do retorno das aulas, vinculada à questão do aumento da transmissão do Covid, as diversas opiniões que existem sobre esse tema e sobre esse assunto. Então, nós vamos realizar, o secretário de Educação já confirmou a presença, nós convidamos as diretorias de ensino que representam a Secretaria Estadual, o Ministério Público confirmou presença na área da infância e da juventude, nós teremos também representação de mães, de professores, de funcionários. Então, o nosso sentido é ouvir todas as representações e verificar mecanismos que possam enfrentar esse perigo que existe à saúde e à vida dos trabalhadores. Olha, uma outra comissão também que deve se reunir na próxima semana é a comissão de representação que acompanha o caso do menino de 11 anos que foi resgatado em um tambor aqui em Campinas.
Essa comissão, na próxima quarta-feira, que fica o convite, às 10 horas da manhã, ela se reunirá presencialmente no plenário, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Então, convido a todos que participem dessa reunião. Aí, talvez possamos, eu acho que seria importante deliberarmos para que possamos ir até a secretaria, colhermos algumas informações, recorrermos ao próprio Ministério Público, ao prefeito municipal, nessa comissão que ele constituiu, para que possamos ter mais informações. Então, apenas a título de informação, a comissão de representação já tem trabalhado, tem se debruçado em cima dessa causa e também não irá esforços para que tudo isso venha à tona e seja apurado. Sem dúvida, né? Um caso que chocou todo o nosso país e a Câmara de Campinas, claro, está imbuída aí para que isso não aconteça mais no nosso município e entender os erros, os problemas que nós temos na nossa cidade. Ô Mina, no início das notícias do Legislativo, você falou sobre aquele projeto da vereadora Mariana Conte em conjunto com o vereador Paulo Búfalo para dar transparência nesse processo das doses. Então, acho que é importante a gente ouvir também o vereador Paulo Búfalo sobre este projeto. Vamos acompanhar então. A situação real que nós temos é de que a vacina está chegando a conta-gotas. E é comum, numa situação como essa, de desespero, inclusive, da população, as pessoas tentarem, mesmo que de forma não honesta, acabar furando a fila. Agora, há também os oportunistas, como nós vimos em muitos casos pelo país afora, cuja tarefa de proteger o sistema de imunização é do poder público. Então, nós, ao oferecermos esse projeto, nos preocupamos com a maior transparência. E só reforçando, né, conforme a gente viu no site aqui, vacina.campinas.sp.gov.br, neste momento não temos mais doses na cidade de Campinas, mas os agendamentos para as pessoas acima de 85 anos continuam e a gente aguarda aí a chegada de mais doses para que continue, né, esse processo que possa ampliar o quanto antes a vacinação contra a Covid-19 para acabar a pandemia no nosso município. Lembrando que o projeto ainda vai ser votado no mérito e depois, se for aprovado, aí é que vai para a sanção do prefeito, para que a gente tenha esse sistema. Inclusive, foi muito discutido se deve ter nome das pessoas que foram vacinadas, para que a gente tenha aí essa transparência que o Legislativo pede nos vacinados da Covid-19 aqui em Campinas. A gente falou agora da reunião extraordinária, mas é importante salientar que a partir da próxima semana voltamos com as ordinárias, então, segunda e quarta, a partir das 6 horas da tarde, as reuniões ordinárias de forma presencial com os parlamentares no plenário voltam a acontecer. O plenário já foi, inclusive, readaptado para que se mantenha uma distância segura de um vereador para o outro. Também poderão trabalhar a equipe que atua diretamente no apoio aos serviços do plenário, mas não está permitida ainda a entrada do público em geral e também dos assessores. A transmissão é ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas a partir das 6 horas da tarde, próxima segunda, dia 22. Então, às segundas e quartas, as reuniões ordinárias, 6 horas da tarde, e amanhã, sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, notícias da metrópole do Legislativo. Posso contar com você aqui no estúdio, Mina Breno? Pode contar, até porque, como a gente tem a reunião de segunda-feira, além das ações parlamentares que nós temos que mostrar, a gente já tem a pauta de segunda-feira. Combinado, então, até amanhã. Até. Amanhã, sexta-feira, o sol volta a aparecer com mais intensidade. A nebulosidade diminui
E com isso, o calor aparece. Então, você que tem ventilador, ar-condicionado, amanhã é dia de utilizá-lo. Vamos às temperaturas aqui que já estão na minha tela. Olha só, sem nebulosidade nesta sexta-feira, 19 de fevereiro. E olha a temperatura, hein? Atenção, uma grande amplitude térmica aí, mínima de 18 logo no início da manhã, rapidamente esquenta e nós temos máxima de 31 graus na cidade de Campinas nesta sexta-feira. Vamos fazer o seguinte, 1h03, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, a gente vai para o segundo intervalo aqui no Câmara Total e na volta tem mais esportes. Vou falar de uma modalidade que deu mais medalhas ao país na história dos Jogos Olímpicos. Sabe o que é? Tem ideia de quem que é este atleta? Ele tem um currículo com muitas vitórias. Depois do intervalo. Uma hora e 6 minutos, Câmara Total de volta. Você já percebeu, já estou aqui com o meu banquinho, porque é hora de falar sobre a modalidade que mais deu medalhas ao Brasil nos Jogos Olímpicos. Você sabe qual que é? Nós vamos falar sobre hiatismo. Só para você ter uma ideia, a Federação Internacional do Esporte reconhece 110 classes, mas apenas 9 fazem parte dos Jogos Olímpicos. E o meu convidado de hoje, olha só o currículo dele, é só uma parte. Ele foi campeão da Semana Internacional de Vela em Ilhabela, campeão da Semana de Vela de Monotipo, campeão brasileiro da classe HPE 30, campeão sudeste brasileiro da classe Snipe, campeão do circuito Rio de Vela Oceânica, entre outras conquistas. Juninho Jesus, muito obrigado pela sua participação aqui no Mais Esportes dentro do Câmara Total. E que análise que você faz da sua carreira neste momento? Aos 35 anos, está no ápice, está satisfeito, tem muito mais pela frente. Seja bem-vindo e boa tarde. Obrigado, boa tarde, um prazer estar falando com vocês. Bom, estou satisfeito pelo crescimento, mas claro que ainda almejo chegar mais longe e conquistar mais coisas. Então eu acho que ainda o caminho é longo pela frente, tem bastante água para passar debaixo do barco ainda. E eu falei na minha abertura, 35 anos, essa é uma modalidade que pode avançar, 40, 50 anos, tem atleta competindo em alto rendimento. Sim, claro. Hoje temos um grande exemplo no país, que é o Robert Scheid, grande medalhista, grande campeão. E hoje, com 48 anos, ainda está indo para a sua 7ª Olimpíada. Então, se seguir se cuidando e treinando e se dedicando ao esporte, com certeza tem muito tempo pela frente ainda. Você nasceu em Ilhabela e o seu interesse pela modalidade veio do seu pai, que também é velejador? Sim, eu nasci na Ilhabela. E eu comecei através do meu pai. Meu pai veleja desde garoto também, então ele foi o que me ensinou, que me colocou na vela e me passou tudo, fez a base inteira comigo, me ensinando toda a experiência, todo o know-how que ele tinha como velejador. E você começou com quantos anos? Eu comecei a velejar com 7 anos. Comecei com 7 anos. Através do Grêmio de Vela de Ilhabela, que é um clube de caiçaras que tem aqui. Antigamente eu não tinha escolinha, então tinha poucos barcos. Então eu comecei através do meu pai mesmo, que me levava para os eventos com ele e, consequentemente, foi me inserindo na vela. E era algo que você queria ou era uma influência? O seu pai queria que você fosse um atleta? Fala a verdade aqui pra gente, hein, Juninho? Você é meio a contragosto velejar. Não, eu sempre gostei de velejar, mas não era a minha opção no momento. Minha opção, eu sempre disse, sonho de garoto era ser jogador de futebol. Eu cheguei a jogar futebol durante um tempo, mas depois a vela foi tomando conta e daí não teve como. Chegou a fazer teste em clube, as peneiras? Sim. Eu, com 12 anos de idade, eu fui morar em Santos. Eu joguei no Santos
um tempo, depois joguei no São Paulo, no Cruzeiro. Poxa, fiquei um então... tempo aí perdido no futebol. Olha que bacana. E depois viu a dificuldade que é, né, para virar jogador profissional. Infelizmente, é aquele funil muito curto, né? Muitos bons atletas ficam fora. E aí, a sua decepção com o futebol foi algo muito grande? Você já foi continuar no esporte, se decepcionou e pensou em ir para uma outra profissão? Como é que foi esse momento da sua vida? Não, na realidade, eu nunca deixei de velejar, né? Então, sempre, quando eu estava na Ilhabela, eu sempre estava velejando, porque eu moro próximo da praia, então eu já estava o quintal, eu estava ali na frente, então eu sempre, nunca deixei de velejar. Então, quando eu parei de jogar, eu falei, é isso, tá claro, é uma coisa que eu gosto de fazer, tenho o apoio dos meus pais e só dei continuidade. Na realidade, eu não fiquei pensando, vou ser um profissional, eu fui seguindo e graças a Deus tudo deu certo. Inveja desse seu quintal ser um mar, viu, Juninho? Enquanto isso, a gente está vendo algumas imagens aí de competições, muito bacana. Agora, eu tenho a impressão que é um esporte muito caro. Você tem muitos custos, Juninho? Não, é um esporte caro. É um esporte caro por ser... Muitas classes são internacionais, então não tem grandes fabricantes no Brasil. Tá. Então, pelo simples fato de ter que importar as coisas, tudo, então gera um custo grande. Você tem um equipamento caro também? A gente está vendo algumas imagens aí, parece uma roupa especial. Não, tem roupas especiais para velejar, são camisetas UV, roupas de borracha, depende muito de onde vai velejar, do clima, mas tem roupas específicas assim, para navegar. Em cidade que tem praia, existe algum projeto para crianças carentes, alguma forma de incentivar as pessoas a velejar, já que ele tem este alto custo? Então, hoje em dia, em algumas cidades do país tem, mas ainda é pouco, né? Vou dar um exemplo aqui da Ilhabela. Hoje na Ilhabela, desde 2001, tem um projeto que foi através do governo e do Lars Grael, que se chama Projeto Navegar, que no começo inseriu em algumas cidades, e aqui na Ilhabela, graças a Deus, deu continuidade. Então, deu oportunidade para outras crianças como eu, da cidade, que possam ter contato com o esporte. Mas ainda é um esporte elitizado, um esporte de clube, onde geram outros custos, onde as pessoas de baixa renda, consequentemente, é mais difícil o acesso. Eu tive essa oportunidade de nascer na Ilhabela e por aqui ser a capital da vela, então eu tive apoio de empresários e amigos de São Paulo que me viram crescer navegando. São essas pessoas que teoricamente me ajudam até hoje ainda. Bacana. E os projetos também são importantes, né, para esta renovação. E mesmo que a pessoa não vire um atleta, mas conhecer a modalidade, né, isso é algo muito importante. Juninho, como é que é a sua rotina? Você treina quantas horas por dia? De que forma o tempo influencia? Vento, chuva? Seus treinamentos são sempre no mar ou tem a parte da academia? Então, geralmente o meu programa quando não tem um campeonato em vista assim muito próximo, uma coisa muito importante, eu tento fazer uns períodos de treino. Então, eu treino 10 dias seguidos ou uma semana seguida e faço uma semana de preparação de academia. Quando tem um evento próximo, eu procuro navegar de segunda a sexta-feira, todos os dias, e ter alguns dias de descanso para não chegar tão cansado lá. Então, eu faço isso. E nesses dias que eu velejo na parte da tarde, que a parte da água demora em torno de 4 horas, mais ou menos, dentro da água de velejo, e depois à noite, alguma coisa, eu faço um pouco de exercício físico ainda, mais para o final do dia, à noite, que é na academia. E quando você veleja, é lá em alto mar, você tem que ir bem distante? Ou não? Não necessariamente. Não. Aqui na Ilhabela é um canal, então como eu moro numa ilha de frente para São Sebastião, que é o continente, então eu treino no canal, que é no meio do canal, né? Não é longe de terra.
E você compete por uma equipe individual, leva o seu nome, tem a sua dupla? Então, atualmente, são várias classes, né? Tem as classes que são de dupla, tem as classes que são só você, uma pessoa só, e tem os barcos de oceano que são equipes. Equipes de 7, equipes de 10, isso depende muito do tamanho do barco. Hoje eu estou competindo em diversas classes, então o meu calendário hoje é cheio. Eu vou velejar, tem um projeto novo, que é o Star, que é de dupla. O Snipe é de dupla. Daí tem o HPE, que você citou, que são 4 pessoas. E o C30, que são 7. Ainda tem os barcos maiores, que são de até 14 pessoas, que a gente navega todos juntos. Então, tem bastante diferença de um barco para o outro. Bem diversificado, então, né? A gente pode dizer que você é um atleta completo, porque tem muitas mudanças quando você está no individual e quando você está com mais 9 pessoas. Sim. É difícil isso, mas eu fui me preparando ao longo desse tempo, né? Eu também fui aprendendo como é que faz, como é que se comporta, porque é difícil, como você falou, uma coisa é você que toma a decisão, tudo é você, no outro são 14 pessoas, você tem a sua função, mas a sua função pensando na equipe, então tem que ser, é um trabalho ao longo de anos. Sai muita briga, Juninho? Muita gritaria? Um fica apontando para o outro ou é um silêncio durante os treinamentos e a competição? É aquela coisa, quando tá tudo bem, tá em silêncio. Tá. Mas às vezes é igual um jogo de futebol, às vezes tá tudo na correria, precisa, as coisas não estão dando muito certo, então tem a gritaria, tem a parte boa e a parte ruim, né? Não é só flores. E tem o líder que vai orientando vocês, tem o capitão? Sim. Na realidade não é o capitão que se fala... Quando está competindo, você chama o tático, na realidade. Esse cara é ele que toma as decisões do barco, esse cara que é a função talvez mais importante. Claro que todas as funções são importantes, mas essa é o cara que toma as decisões. Então esse cara é o cara que vai comandando e ditando o ritmo das coisas. E quando está em dupla, um da dupla tem também essa função ou aí é bem dividido? Não. Geralmente é o timoneiro, que é a pessoa que vai no leme, que é o que toma as decisões. E o proeiro é o cara que auxilia ele nas coisas. É um tripulante que ajuda nas tomadas de decisões, mas a decisão final geralmente é do timoneiro, do cara que está com o leme na mão. Nesta pandemia, você precisou interromper os treinamentos? Como é que você lidou com a doença, com o contágio? Então, no começo da pandemia, eu tive que parar. Eu parei uns 2 meses, 3 meses quase sem navegar mesmo. Mas depois, com o tempo, como eu não podia usar o clube, que estava tudo fechado, eu levei o meu barco para casa de um amigo que tem casa aqui na Ilhabela e ele não mora aqui, então ficava só um caseiro. E logo quando começou a flexibilizar um pouco, já comecei a navegar. Graças à ajuda desse meu amigo que deixou eu deixar o barco na casa dele lá. Então eu consegui, logo quando flexibilizou um pouco, eu consegui fazer bastante volume de treino. Eu acho que isso influenciou um pouco nos resultados do final do ano, que a gente teve bastante conquista, eu acho, no final do ano passado. Bacana, a gente está vendo algumas imagens. Ô Juninho, para quem está em casa, nunca assistiu uma competição, quais são as regras? É por velocidade, é quem chega primeiro, varia de modalidade em modalidade? Não, varia de modalidade em modalidade. Tem os barcos que se chamam de classe, né? Esses barcos, eles correm uma regata que, teoricamente, tem um percurso e quem chega primeiro ganha. Esses barcos que tem 7 pessoas, 14 pessoas, eles correm de rating. Rating é uma fórmula. Então, eles têm uns números, né? Se o meu barco é maior, eu, teoricamente, tenho que chegar a um X tempo na frente do barco menor. E se eu não conseguir alcançar, eu perco, entendeu? Então, tem essa fórmula. Mas nesses barcos que são de 2 pessoas, esses barcos menores que são de monotipo,
é quem chega na frente e ganha. Eu falei na minha abertura que nós temos 110 classes, né, no iatismo e 9 estão presentes nos Jogos Olímpicos. Essas que você compete estão nos Jogos Olímpicos? Este é um pensamento, é um objetivo que você tem ou não? Não, essa que eu estou competindo agora não está nos Jogos Olímpicos. Mas os Jogos Olímpicos para mim é um sonho. Eu ainda pretendo fazer uma campanha e poder representar o país em umas Olimpíadas. Eu tenho esse sonho, eu tenho essa coisa comigo assim que eu ainda vou conseguir. Como que é a classificação para uns Jogos Olímpicos? Durante 3 anos, que a gente sempre fala aqui, né, do ciclo olímpico, você precisa ter uma pontuação, é questão de ranking, é um treinador que faz a convocação, como é que você busca esse índice? Então, na vela são etapas, geralmente teve alguns anos que foram decididos na pré-olímpica, que é um campeonato só e quem vencer vai. Nossa. Teve vários anos que foram etapas da Copa do Mundo, tipo o Campeonato Mundial ou a etapa de Miami. E daí a soma desses resultados, dessas etapas de 3 ou 4 etapas, depende da regra do ciclo olímpico. E você tem que ir bem nesse conjunto de etapas para poder se classificar. Nossa, mas uma competição só não é muito justo, né? Porque um dia que acontece alguma coisa, todo o ciclo e treinamento... Por isso que tem que tomar um cuidado muito grande, por isso que esses grandes atletas eles se dedicam muito tempo a isso, né? Porque é muito dinâmico, o negócio é um detalhe que faz a diferença, então tem que ser uma coisa muito bem feita, principalmente nesses campeonatos que a pessoa fala que é tipo tiro no pé, ganhou, perdeu, já tá fora. É algo muito cruel, vai todo o trabalho por água abaixo. Exato, quase que literalmente, né, Juninho? Porque é algo, uma competição só essa que você vai acumulando pontuação. A gente sabe que no esporte não tem muito essa de justiça, mas é uma forma muito melhor de se aceitar, né? Sim, claro. Existe um biotipo ideal para cada classe? Então, tem alguma que ele precisa ser magro e baixo, tem outra que ele pode ser alto e forte? Existe alguns tipos de biotipo para algumas classes e isso ajuda e faz muita diferença, porque é o detalhe, né? Chega no final lá, os bons velejadores estão no nível bom, então qualquer detalhezinho que te ajude a ter um pouquinho a mais faz diferença. Então, depende muito se o lugar também é um lugar que venta forte, a pessoa vai mais preparada e mais pesada, um lugar de vento mais fraco, a pessoa vai mais leve, depende muito. Então, a gente vai dosando pelos objetivos. Próximo evento, qual que é? Por exemplo, Miami vai ventar forte, nessa época do ano é assim, então o cara se prepara meio que por essa linha, sabe? Nessa linha de pensamento. E esse estudo que você faz antes de uma competição, ele é através de internet ou você chega com uma semana de antecedência e fica na praia, no local da prova, no horário que vai ser realizada a competição? Você faz essa vivência ou às vezes não dá tempo? Não, então o ideal é chegar sempre essa semaninha antes e ir se adaptando ao lugar, né, a tudo que está acontecendo, ver o quê? Porque não é só o vento, tem que ver a maré, como é que funciona, por onde corre, o horário que muda, o cara vem acompanhando, vem se adaptando àquelas condições, né? E através de internet também, a gente como já sabe que vem competindo, a gente já vai olhando, geralmente como já competiu outras vezes, daí a gente consegue ter contato com pessoas, alguém que já está lá, e daí isso tudo vai ajudando a gente a ter mais informações e guardando mais experiência dos lugares. Se tiver chuva, tem competição? Tem competição. Se tiver vento, vai com chuva mesmo. O esporte ele foi criado, né, há milhares de anos e foi passando por adaptações.
recentemente, ele evoluiu em questão de regras, de equipamentos, algum material ou condição física do atleta, de quando você começou para hoje? O esporte, ele já se adaptou, ele evoluiu? Evoluiu muito. O esporte evoluiu muito, o material evoluiu no geral, eu acho, para mim. O tipo de tecido das velas, os barcos, tudo hoje é muito desenvolvimento, né? Então as pessoas desenvolvem muitas coisas hoje. Questão física também. Antigamente era uma coisa que o velejador que tinha talento, o cara, né, vencia os eventos e não precisava tanto desse negócio de se dedicar a preparo físico, academia. Hoje em dia é muito difícil é um complemento, sabe? A academia tem que andar junto com a vela, esse tipo de treinamento físico, porque senão é difícil o cara também aguentar algum calendário extenso, fazer uma campanha de 4 anos sem ter lesão, sem ter um monte de coisa. Então tem que caminhar junto. O esporte evoluiu muito. Você falou sobre o calendário extenso. Então, para quem está nos assistindo, não tem muita noção. Tem competição todo fim de semana, uma vez por mês, quando chega início de ano. Eu acho que ainda um pouco prejudicado por conta da pandemia, mas em condições normais. Você analisa, você já tem uma noção do primeiro semestre, onde vão ser as competições, como é que isso funciona? Sim. Tem muitas competições. Por navegar em diversas classes, tem muitas competições. Então, num ano normal, no final do ano anterior, eu já tenho mais ou menos o que eu vou fazer. Meio que já dou prioridade para algumas coisas, porque senão sair fazendo tudo não dá. Tem que colocar um pouco de prioridade nas coisas para poder fazer bem feito, fazer direito. E claro, ainda tem os treinos, tem outras coisas, né? Tem uma vida também fora da vela. Então eu tento me programar para os eventos X, os eventos importantes, e fazer bem feito nesses eventos. Sobre essa vida que você está dizendo, como que um velejador no país ele se sustenta? Você tem um salário, patrocínio, dinheiro de premiação em competição? Como é que você sobrevive? Ou tem que ter um outro complemento, uma outra profissão? Então, hoje eu tenho que ter outro complemento. Não uma outra profissão necessariamente, mas um outro complemento. Às vezes eu velejo com outras pessoas, né, como um trabalho nessas outras classes de barcos maiores, para poder me manter navegando e para poder me manter o Juninho também, os projetos. Então, hoje em dia, no país, aqui no Brasil, é muito difícil hoje em dia você só viver só de patrocínio. Tem atletas olímpicos, bons velejadores que conseguem patrocínios, coisas do tipo, mas de amigos ou de alguém que dá uma ajuda, sabe? É muito difícil ter uma empresa que realmente invista forte, assim, sabe? Sim. Claro que hoje eu tenho a sorte, né, de ter a Espaço Laser junto, que eles me ajudam muito. Assim, eles já vêm ao 3º ano que eu estou com eles me ajudam muito. Mas são poucas as empresas. A Espaço Laser é uma exceção. Então, é difícil, não é tão simples. E em uma competição, quantos atletas estão competindo? Depende muito. Agora, recentemente, eu estou indo para Miami, no dia 1º de março. Estou indo competir um campeonato que se chama Bacardi Cup, da classe Star. E esse evento geralmente dá 80, 100 barcos. Esse ano foi reduzida as inscrições para 40, então vão ter 40 competidores navegando. Mas depende muito, depende do lugar, do nível da competição, depende. E nessa competição em Miami, você que tem que custear tudo? Você que tem que pagar o hotel, alimentação, inscrição, sai tudo do seu bolso? Ou dependendo da competição, você ganha a inscrição, ganha o hotel? Então, esse evento de Miami específico, eu tive uma grande ajuda da Espaço Laser, da empresa que me patrocina.
de alguns amigos, empresários amigos que conhecem o meu trabalho, que já me conhecem da Ilhabela, que também navegam. E essas pessoas também são pessoas que eles me ajudam muito e vêm me ajudando ao longo da minha história. E aí você tem o seu barco que você tem que levar para Miami ou a competição que fornece e você conhece na hora? Não, então a gente tem que alugar barco. Geralmente quando vai viajar por esses eventos fora, a gente corre com barco alugado. Tá. Então geralmente eu vou uns dias antes para trabalhar no barco e ajeitar o barco, deixar tudo do jeito que você gosta, né? Que se sinta confortável, e daí para começar a competição já tá tudo certo. Mas você vê isso com antecedência, não corre o risco de você chegar lá e falar, mas não tem barco para alugar, já alugaram tudo, não tem o da sua classe, você não está satisfeito? Não, já tudo com antecedência, o barco já está alugado desde o ano passado, já está tudo certo. Tá. Tem que ser com antecedência, né? Até para não... Porque quanto antes você vai alugando, as chances de pegar barcos mais novos e melhores são grandes. Se vai deixando muito para cima da hora, todos os competidores vão pegando as melhores oportunidades. Então você tem que... Aquela parte do planejamento do cara tem que colocar que ele vai e daí trabalhar para aquilo. Bacana, interessante isso, né? Porque já começa a corrida, então, antes da competição chegar. Quem for mais rápido, quem alugar, pega um mais novo. Exatamente. Então, tudo começa antes. Então, tem que estar sempre tentando pensar um passinho na frente para chegar sempre um degrauzinho na frente do competidor. Mas se a competição é aqui no Brasil, aí você pode competir com o seu ou não? Não, sim. Se a competição... Eu até posso competir com o meu barco nos Estados Unidos, mas fica inviável o preço de levar a burocracia da entrada com o barco no país, tirar tudo isso. Fora que o meu barco vai ter que ir 3 meses antes para poder fazer tudo direitinho, e daí eu não posso ficar 3 meses sem treinar antes do evento. Então, é mais barato e mais fácil. A logística é muito melhor você alugar um bom barco nos Estados Unidos. Juninho, já passou por algum perrengue em treino, em competição? Quais são as dificuldades que podem aparecer que às vezes foge do seu controle? Já passei, claro. Acho que todo velejador que vive profissionalmente já deve ter passado, porque a gente está lidando com a natureza, né? Então, às vezes muitas competições é de travessias e você fica 4, 5 dias. Tem competições que os caras ficam 8 meses navegando. Então, nossa, em certos momentos vai passar por perrengue, não tem como. Alguma coisa já te aconteceu? Você já viu algum animal? Já caiu? Já tombou? Já ficou perdido? Não, já vi animal, essas coisas assim. Mas já passei em 2012, eu acho, 11, na Argentina. A gente pegou um temporal grande, chegando em Buenos Aires. Nossa. Foi difícil, na madrugada. Então foi uma coisa assim marcante, foi bem difícil. Pegou ventos fortes, tudo exigiu muita atenção. Era a primeira vez que estava entrando de madrugada no canal, então foi difícil, foi tenso, né? Foi uma coisa tensa. Então tem competição que você passa a madrugada velejando? Sim, claro. Passa dias velejando. Comendo sanduíche e tomando suco, é isso, e barrinha de cereal. Tá. Essa hidratação, essa alimentação, ela é permitida ou tem aqueles pontos onde você para, faz e volta para a competição? Não, é permitido. Tudo isso já é levado no barco. Quando larga uma regata, ela não para, ela é direta. Tá. Você hoje aqui no Brasil tem uma regata que é tradicional, Regata Santos Rio. É uma regata que não é tão longa, mas ela dura 40 horas. Então essa regata, às vezes, ela pode demorar até mais, depende das condições de vento, mas é uma regata que você já tem que largar levando o seu alimento, a sua água, tudo direitinho, não tem parada. É largar em Santos e chegar no Rio de Janeiro. Tá. Ô Juninho, você almeja a liderança do ranking mundial. O Brasil é um dos principais países na modalidade. Quais são os melhores? Então, o Brasil é forte na modalidade, é muito forte.
apesar de tudo isso que a gente falou, das ajudas, tudo, mas o país tem muitas pessoas que velejam bem. Claro que não é uma tarefa fácil, mas eu almejo sim estar entre os melhores velejadores e poder estar competindo e estar fazendo frente a esses grandes nomes da vela mundial. Juninho Jesus, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, pela sua participação aqui no Mais Esportes dentro do Câmara Total, falando um pouquinho mais sobre iatismo, sobre essa paixão de velejar com os perrengues, né, que toda modalidade tem. Sucesso na sua carreira, boa sorte neste torneio agora no início de março lá em Miami. Depois manda uma mensagem para a nossa equipe contando como aconteceu e a gente volta a se falar, contando aí histórias que você tem e terá daqui para frente. Obrigado. Eu agradeço a vocês a oportunidade de poder estar falando aqui um pouquinho do esporte, da minha cidade, né? Espero poder ainda influenciar a garotada aqui, que eles possam ter a oportunidade que eu tive e que eu sigo tendo de poder navegar e aprender coisas novas aí, que eu acho que é uma coisa bacana para a vida deles. E agradeço muito a vocês aí a oportunidade. Nós é que agradecemos a presença do Juninho aqui no Mais Esportes, falando aí sobre a carreira, um dos principais desta modalidade, com o sonho ainda de ir até os Jogos Olímpicos, mas com inúmeros títulos. Bom, 1h36, toda quinta-feira você confere aqui uma atividade, né? Como a pessoa trabalha, os desafios. E hoje você vai conhecer o dia a dia de um arquiteto. Se liga na profissão. Opa, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre a profissão de arquiteto. Então, se liga aí, bora! A formação de arquiteto no Brasil começou paralelamente à de engenheiro. No começo do século XIX, a história da arquitetura está diretamente relacionada à evolução humana. A arquitetura passou a existir quando o homem começou a construir para se proteger de predadores e dos fenômenos naturais. Hoje, um arquiteto pode atuar em diversas áreas, que vão desde o amplo projeto urbano de uma cidade, da implantação regional de uma cidade, até o designer de uma peça, um objeto. Então, para a gente entender um pouquinho mais como funciona o dia a dia de um arquiteto, a gente vai bater um papo aqui com o Gustavo, que há 23 anos é arquiteto, é isso, Gustavo? Tudo bem? Tudo bem, é isso mesmo. Faz 23 anos que eu estou nessa profissão e me formei aqui na Faculdade de Campinas, na PUC. Legal. E quais os principais desafios de um arquiteto? Eu acho que mudou muito de quando eu comecei a minha faculdade, né? Até pelo implemento de novas tecnologias. Quando eu comecei, eu ainda desenhava na prancheta, com nanquim. Eu acho que hoje existe muita concorrência, então as pessoas têm que estar antenadas com os novos programas, com os novos softwares, e ter também um olhar atento para tudo que cerca relativo à construção, as novas tecnologias. A gente, inclusive, estava conversando antes do início da gravação. Eu contei para você que eu tenho, na verdade, uma amiga, né? A Luciana, que é arquiteta e que na faculdade da PUC, né? Jornalismo e arquitetura ficam ali no Campus 1. Então, às vezes eu subia para falar um oi pro pessoal e eu via aquelas pranchetas enormes, aquelas malas gigantescas. Isso não existe mais? Não, isso não existe mais. Realmente ficou no passado. Foi uma coisa bem legal, foi uma coisa que quem gostava de desenhar à mão. Acho interessante você começar algum processo à mão, mas eu acho que hoje você tem muita capacidade de desenvolver um projeto com softwares em 3D, com uma interação muito maior. Então, realmente, você tem um ganho de tempo e de qualidade de projeto. Bom, a gente sabe que a arquitetura é muito amplo, né? Trabalhar no campo de arquitetura realmente tem muitas opções.
Quais são essas opções onde um arquiteto pode desenvolver a sua função? Não, de fato, a arquitetura ela te possibilita, por ser um curso multidisciplinar, né, ele envolve arte e também exatas, te possibilita trabalhar nas diversas áreas. Você pode trabalhar em cinema, você pode trabalhar com patrimônio e você pode trabalhar, que foi a minha opção desde o começo, na área basicamente da construção mesmo, né? Eu sempre gostei muito de residências, gostava de desenhar à mão quando era menor, quando era pequeno, e acabei indo para esse lado, né? O meu foco acabou sendo residencial. Então, e basicamente construção, realmente participando, acompanhando a construção. Mas, de fato, a arquitetura te possibilita um leque muito grande de opções. Você pode trabalhar institucional, pode trabalhar na área empresarial, pode prestar um concurso e também abrir seu próprio escritório ou trabalhar no escritório de outro profissional. Você citou aí algo interessante, que você gostava muito de desenhar. Normalmente quem faz arquitetura tem esse dom, é assim que funciona, desenha desde criança. Acho que como todo mundo quando é novo, eu não tinha muita certeza do que eu queria ser, do que eu queria fazer. Mas eu lembro que eu gostava de desenhar, cheio de dúvidas, tudo. E não desenhava casa, desenhava qualquer tipo de coisa. Desenhava carro, desenhava o que eu estava afim naquele momento. Mas desenhava a casa também? Não, casa não. Não fazia parte. Assim, quando eu era menor e tal. Mas eu gostava de desenhar. Tinha feito curso de desenho à mão livre. Mas um desenho artístico, um desenho abstrato até. Nada a ver com... Daí eu peguei e falei, poxa, mas eu gostava... de ver as casas bonitas. Quando eu era pequeno, eu lembro de ter uma memória de infância que eu gostava de passear com os meus pais no carro, eu era muito pequeno, e meu pai me levava para passear nos bairros mais legais da cidade. Eu morava em Minas, e eu ficava ali na janela olhando aquelas casas, né? Mas eu não tinha noção. Eu atribuo um pouco isso, eu gostava, que eu acho que é um pouco a arte de você observar o que está ao seu redor. E aí, quando chegou na hora da faculdade, eu falei, poxa, acho que eu fui ver o que a arquitetura... O que fazia um arquiteto, né? Gostava de desenhar, naquela época realmente se desenhava à mão, e aí prestei faculdade de arquitetura. Ô, Gustavo, tem muita gente que tem dúvida, que confunde o trabalho de um arquiteto e de um engenheiro civil, né? Sim. O que você pode falar para o pessoal de casa que tem essa dúvida? Como é que funciona? Eu acho que uma atividade complementa a outra. Assim, eu tenho vários engenheiros, amigos e parceiros aqui do escritório. Inicialmente o projeto começa com um arquiteto. Eu acho que cada um na sua área, né? E respeitando bastante isso. Então eu começo o projeto, desenvolvo, passo para esse engenheiro analisa e na maioria das vezes ele me dá um retorno dizendo, olha, se você fizer uma alteração desse espaço, o cliente vai ter uma economia na estrutura ou vai ficar melhor para fazer uma fundação. Quer dizer, eu acho bem interessante não fechar essa porta de conversa, mas de fato eu acho que são atividades que se complementam, não que elas competem, que elas estão ali competindo entre elas, de forma alguma. São bem distintas, né? O engenheiro ele vai fazer os cálculos, ele vai possibilitar que aquilo que está saindo do papel, que aquilo vire uma realidade da melhor forma possível, né? Levando em consideração a viabilidade financeira do cliente. Como está o mercado de arquitetura? O mercado de arquitetura, como eu já estou nisso há 23 anos, já passei por várias situações diferentes. Eu acho que está muito concorrido, né? Eu acho que no incremento das mídias sociais, né? Isso aí também deu uma explosão, uma possibilidade do arquiteto aparecer mais, né? O arquiteto, o decorador. Então é um mercado muito concorrente, mas com muita possibilidade, tem muito espaço de crescimento, né? Como eu disse, a profissão abrange muitas áreas, então você tem um leque de opções enorme. Mas muito concorrido, de fato. Mas uma concorrência saudável, boa. Quais os principais desafios do dia a dia de um arquiteto? Bom, depende eu acho com o que ele pretende trabalhar, né? Com que ele está... Qual é o foco? Eu acho que você tentar ter um foco, no nosso caso aqui é um foco residencial, não que eu não faça outro tipo de trabalho, mas a gente percebe na história que você vai construindo que acabou sendo residencial. Então acho que ter atenção a esse foco, estar atento às novidades do mercado, sejam elas especificações técnicas, novos produtos ou novos programas, a realidade virtual, um implemento de alguma tecnologia nova na construção. Essa eu acho que é uma coisa que quem está pensando em entrar precisa estar atento.
Quantos anos uma faculdade de arquitetura para se formar arquiteto? A minha foram 5 anos integral. 5 anos? Integral. Até existe pós-graduação em arquitetura? Sim, tem várias áreas. Você pode fazer tanto na área da arquitetura mesmo, você pode fazer na área de engenharia ou de administração, até outras, né? Eu fiz pós no Mackenzie, fiz especialização no Mackenzie em gestão de obras, né? Que foi uma parte que realmente eu sempre gostei, que é uma alegria muito grande. Você fazer o projeto, já é uma alegria terminar um projeto, e se o cliente ficar satisfeito. E também é muito bacana quando você vê o seu projeto sair do papel e ser construído. Então eu acompanho essa obra, né? Eu acabo administrando as obras que eu faço. Bacana. Bom, para a gente finalizar, quais as dicas aí que você deixa para o pessoal de casa que está em dúvida? Puxa vida, o que eu vou fazer da vida e tudo mais? A arquitetura, estou assistindo, se liga na profissão, gostei das dicas do Gustavo, gostei, como ele falou da profissão. Quais as dicas, então, que você deixa para esse pessoal que está em casa e, de repente, gostaria de seguir essa profissão? Eu acho que principal, né? Eu tenho filho prestando faculdade, não está fazendo, no caso, não está fazendo cinema. Eu acho que principalmente é o super chavão, é você ir atrás do que você realmente gosta, né? Isso é um meio caminho andado. Depois, se você está na dúvida, está pensando em fazer, eu acho interessante você gostar realmente de desenho, óbvio, apesar de ter toda a tecnologia. Legal. Se você está ainda pensando, você pode até fazer alguns cursos preparatórios que já vão deixar você na frente, né? Sejam eles os softwares novos que estão chegando. Olha só, legal. E de repente você fala, poxa, é isso que eu quero. A rotina é puxada. É um curso muito bacana, é um curso muito legal. E a rotina de um arquiteto, ela é puxada, porque você tem que ter um momento de criatividade, um momento de criação, um momento de atendimento ao cliente, né? E se você for partir para tocar uma obra, administrar uma obra, realmente aí você vai estar tomado, né? Final de semana também ou não? Dependendo da obra, do cliente? Sim. Aí vai depender. Às vezes ele pode só receber no final de semana. Sim, muitos clientes, todo mundo tem essa rotina de trabalho. O cliente é de São Paulo, de outro lugar, ele fala, você pode me atender no sábado? Acontece muito isso. Eu trabalho no horário normal de todo mundo, comercial, mas as reuniões acabam acontecendo depois das 6. Porque a pessoa, um médico, um advogado, ele fala, você pode me atender às 7 da noite? Então, tem que ver se você for montar o seu escritório ainda, eu acho que é super importante você perceber se você tem esse perfil de quase um empreendedor e de não ter um horário tão rígido. Valeu, Gustavo. Obrigado. É isso aí, pessoal. Então já sabe, né? Se liga na profissão. Muito obrigado, André Aranha, mostrando aí a função de um arquiteto muito bacana, e agradeço também a disponibilidade do Gustavo aqui com o Câmara Total, que fica por aqui nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, que acompanhou o início, né, da campanha da Fraternidade aqui no Legislativo, depois o Mais Esportes e agora o Câmara Total. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã às 11 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau.